Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O fim de semana foi decisivo para a categoria bancária em todo o país. Desde quinta-feira, dia 13, a nova rodada de negociações com a FENABAN polarizou as atenções. No centro de São Paulo, dezenas de manifestantes ocuparam as ruas à espera de um acordo. Estamos na Praça do Patriarca, onde está sendo realizada uma grande mobilização que faz parte da maior greve da história dos bancários dos últimos 20 anos. A greve já está em seu 15º dia. Já são mais de 9.000 agências fechadas em todo o Brasil. Mesmo assim, os banqueiros não apresentaram nenhuma proposta à categoria. É isso aí! Eles fazem isso como uma estratégia. Então eles ficam uma semana, 10 dias em silêncio para arrefecer a luta dos bancários, cansar os bancários para que eles voltem ao trabalho e não façam a greve. Nós estamos habituados com isso. Então a CUT entende que é um absurdo não ter negociação, é um absurdo que você dê esse distrato à greve, tanto o que acontece em relação aos Correios como aos bancários, e continua achando que um país desenvolvido como o Brasil, que pretende ser desenvolvido, não pode ter uma classe patronal, pública ou privada, que se furte a negociar. É por isso que nós queremos a modernização das relações de trabalho no Brasil, onde você tenha a negociação como obrigação. A solução da negociação é outra coisa. A correlação de forças é que determina. Agora não pode o patrão não negociar. Isso é arcaico no Brasil. Nós tivemos reunido hoje aqui em São Paulo, os representantes dos bancários do Brasil inteiro, e a nossa decisão é aumentar a greve até que eles chamem uma nova negociação, mandar uma carta para o presidente da FENABAN solicitando a reunião, porque ele não tem acompanhado as negociações. Nós queremos discutir com ele as nossas reivindicações e também vamos mandar uma carta para a presidenta Dilma para falar da greve dos bancários, para falar das altas tarifas, taxas de juros que os bancos cobram, para cobrar que se faça uma conferência nacional do sistema financeiro e também para pedir que ela fale com os bancos públicos para chamar a negociação específica, para ir para a FENABAN para forçar os bancos a resolver a campanha nacional dos bancários, com aumento real, com aumento dos valores da PLR, com melhoria das condições de trabalho, aumento do piso da categoria, e tudo isso a gente sabe que é possível os bancos fazerem. Ontem a greve teve 9.090 locais, hoje já mais de 9.100 locais. Aqui em São Paulo nós chegamos a quase 36 mil bancários na greve, aumentamos o número de trabalhadores. Isso mostra que o bancário realmente está indignado com a postura dos bancos, essa intransigência dos bancos, que no momento de reconhecer e valorizar seus trabalhadores, eles vão e fazem uma proposta que realmente não dialoga com as demandas que a gente tem, não dialoga com as reivindicações dos bancários. A primeira proposta patronal não foi aceita pela categoria. Após muitas horas de negociação com a FENABAN, o Comando Nacional dos Bancários finalmente chegou a um acordo, que foi votado ontem em assembleias por todo o país. Quem comenta é Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT. Olha, depois de uma greve muito forte, a maior dos últimos 20 anos, na sexta-feira a FENABAN rompeu o silêncio e chamou uma nova negociação, onde apresentou a nova proposta, que inclui 9% de reajuste nos salários, o que dá 1,5% de aumento real, e uma proposta de reajuste de 12% no piso, o que é 4,3% de aumento real no piso, que passa de R$ 1.250 para R$ 1.400, além de ampliar a participação nos lucros e resultados. Então, nós tivemos avanços nessa parte econômica e também avanços nas questões sociais, como 2 pontos importantes para a gente. Um é a segurança bancária, onde agora já era proibido por lei, mas vai estar agora na nossa convenção coletiva. Os bancários estão proibidos de transportar dinheiro, que os bancos estavam exigindo, e nós estávamos tendo muito problemas de assalto, inclusive de morte de trabalhadores bancários. E o segundo ponto, que para a gente é muito importante, é em relação ao assédio moral, às metas abusivas,
Os bancos hoje estão proibidos agora, com a nova proposta, de publicar rankings individual de venda de produtos, de cumprimento de metas, que constrangiam muito os trabalhadores bancários, né? Então, como nós tivemos avanços nas questões econômicas e também nas questões sociais, depois de uma mobilização muito forte, nós estamos indicando nesta segunda-feira em todo o país assembleias para aprovar essa proposta e encerrar a greve que hoje, na segunda-feira, completou 21 dias. Eu acredito que a maior conquista que a categoria bancária teve foi em relação à pressão que ela vinha sofrendo por ser uma categoria que dialoga nacionalmente, que vira referência para as demais. Nós vimos em vários editoriais de jornais antes da nossa greve que o trabalhador não poderia ter aumento real de salário, que isso iria gerar uma inflação. Então, todos os olhos estavam voltados para a nossa greve, para a greve dos Correios, como um ataque muito forte ao movimento sindical, à conquista dos trabalhadores, né? E nós estamos num momento importante do país. O país está crescendo economicamente, é a 7ª maior economia do mundo, mas também a 10ª pior em distribuição de renda. Então, o maior ganho que nós achamos é o ganho político, de dizer que o Brasil precisa continuar crescendo, mas ele precisa também distribuir renda, porque não adianta ser o país mais rico do mundo e ser o país mais desigual. Então, as greves, a remuneração dos trabalhadores, a qualidade de trabalho, ela tem um significado importantíssimo. E foi isso que a nossa greve conseguiu romper. As assembleias da categoria aprovaram o acordo e a volta ao trabalho. Funcionários da Caixa Federal em alguns estados rejeitaram a proposta e podem continuar em greve. Os aeronautas e aeroviários também entraram em campanha salarial. A primeira rodada foi realizada no dia 6 de outubro. Celso Klafke, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, FENTAC-CUT, faz um balanço da campanha. Aeroviários e aeronautas, a gente tem a database dia 1º de dezembro e a gente, ontem, dia 6 de outubro, a gente iniciou a primeira rodada de negociação com o principal sindicato patronal nosso, o SNEA, que representa as empresas aéreas. Nós tivemos uma primeira rodada de negociação, na verdade, né, nós apresentamos e justificamos a nossa proposta, nós estamos reivindicando um reajuste de 13% de salário nominal, né, e isso compõe esses 13% a inflação do período, que é previsto em torno de 6,5%, e um índice de produtividade do setor. Todos nós sabemos que o setor aéreo é um setor dos setores econômicos que mais vem crescendo ao longo dos anos, e não é diferente esse ano de 2011. Mais uma vez, o setor aéreo é um setor que tem crescido muito, e por isso a nossa expectativa é que a gente, mais uma vez, como tem feito ao longo dos anos, consiga um aumento real, consiga, enfim, a valorização do trabalhador, dos trabalhadores aeroviários e aeronautas, que é o que a gente persegue. Ontem não tivemos ainda uma posição do sindicato patronal, normal, numa primeira reunião a gente também não vem com essa expectativa, mas já temos vamos dizer assim, deixado na mesa a questão que para a próxima reunião de negociação, que está marcada para o dia 26 de outubro agora, o sindicato patronal deve apresentar uma resposta, né, à nossa pauta, formalizar essa resposta, até para que a gente comece definitivamente a fazer a negociação. O futuro da internet é um tema que interessa a todos os trabalhadores. Em São Paulo, um fórum reuniu representantes de vários movimentos sociais para discutir comunicação, democracia e acesso digital. A CUT marcou presença. A ideia do primeiro fórum da internet no Brasil é a de debater o presente e o futuro da rede no país. Para isso, o evento conta com a participação de diversos setores da sociedade. A CUT, como representante do terceiro setor, participa de uma das 6 trilhas de discussão, cujo tema é universalidade e inclusão digital. Bom, primeiro que a CUT entende este fórum como um espaço importante do diálogo e debate e de formulação de proposta para a questão da internet, tendo a internet como uma questão de liberdade de expressão, tendo a internet como um espaço de inclusão, como um espaço de cidadania. E a participação da CUT nesse debate é uma demonstração do papel que a CUT vem construindo ao longo desse tempo na luta pela democratização da comunicação, e a internet neste momento como um centro da questão do desenvolvimento humano, como um centro estratégico para a questão da indução do desenvolvimento do país, mas principalmente como um centro estratégico de liberdade de expressão e garantia de acesso a todos os brasileiros e todas as brasileiras.
quintas-feiras. Então é dentro desse aspecto que a CUT está participando deste primeiro fórum e vem fazer a fala em nome do terceiro setor, ou seja, em nome da sociedade civil, trazendo esses aspectos que julgamos importantes da comunicação enquanto um princípio importante, enquanto um direito humano, enquanto um direito fundamental da pessoa humana. A trilha de universalidade e inclusão digital aqui no Fórum tem um debate fundamental, que é um desafio brasileiro ainda, que é a universalização do acesso à banda larga. Embora existam iniciativas do governo no sentido de tornar isso mais concreto, de ampliar esse acesso, essas iniciativas ainda são insuficientes para dar conta desse desafio que é levar a internet para o Brasil todo, a todos, independentemente da localização e da condição socioeconômica. E levar uma internet de qualidade, que é uma discussão que está sendo feita agora, que a Anatel tem que tomar decisões até o final do mês com relação a isso, porque hoje a gente vê as empresas vendendo com letras grandes e coloridas uma internet de tantos mega por segundo e entregam muitas vezes apenas 10% disso. E hoje a Anatel está discutindo aí critérios de qualidade com relação também ao quanto deveria ser entregue dessa velocidade, e há uma movimentação das empresas no sentido de pressionar uma regulação mais fraca da Anatel. Uma discussão também de como deve ser concebida a internet no Brasil, né? Todos concordam que ela é um serviço importante, alguns dizem inclusive um serviço essencial, mas isso traz consequências. Ela ser um serviço essencial, ser um direito humano. A consequência de o Estado ter um papel forte na regulação desse serviço, poder exigir das empresas investimento. Apontando que, embora o discurso do governo seja um discurso próximo de fortalecer o acesso, de ampliar, de garantir políticas públicas e tal, as ações têm sido muito limitadas. As ações no campo da inclusão digital hoje estão praticamente paradas. As ações do acordo, do termo de compromisso que foi feito com as teles, são, do nosso ponto de vista, muito insuficientes para gerar, de fato, um processo de universalização. E não é à toa que o governo não se compromete com a universalização, porque as políticas que ele está propondo não são capazes disso. E essa é a nossa crítica. Se a internet é tratada como um direito humano, então nós precisamos ter, de fato, medidas de universalização que tratem o fulano mais afastado, nas condições mais difíceis socioeconômicas, da mesma maneira como o cidadão que tem dinheiro para pagar uma conexão de alta velocidade numa área central da cidade. Alguns temas abordados no Fórum de Internet são polêmicos, como reconhece Sérgio Amadeu, conselheiro do CGI, o Conselho Gestor da Internet no Brasil. Nós temos 6 trilhas que discutem o futuro da internet, né? Algumas são muito polêmicas, porque já existem debates intensos, como, por exemplo, sobre como regular a internet, que é a trilha 6 que eu estou, que discute o equilíbrio entre segurança e liberdade, como é que você garante um marco civil, por exemplo, que assegure o funcionamento da internet, como ela é hoje, livre, garantindo a diversidade cultural, garantindo a inclusão. E por falar em inclusão, uma das trilhas que vai ter polêmica é sobre inclusão e acesso, que vai se discutir o Plano Nacional de Banda Larga. Uma outra é sobre os padrões da internet. Pode parecer algo técnico demais, mas não é. Se você mexer no jeito que a internet funciona hoje, quebrar um princípio da neutralidade, as operadoras de telefonia que controlam a infraestrutura da rede podem controlar o fluxo, podem precificar diferentemente um site que vai abrir mais rápido que o outro na rede. Então vai colocar em risco a inovação, vai colocar em risco o jeito que a internet funciona, garantindo as liberdades básicas que a gente acredita que é muito importante hoje. Enfim, nós temos o debate da governança também, que é um debate qual o nível de transparência que a gente quer para os órgãos que governam a internet no mundo e no Brasil. Enfim, nós temos vários temas bastante complexos. E na trilha 1, que discute liberdade, discute também a questão, por exemplo, dos direitos da criança. Na televisão é mais fácil, você fala, olha, tem horários que você pode regulamentar para não ter programas que sejam ofensivos ou, enfim, que não estejam compatíveis com uma criança assistindo. Mas e na internet? Como é que você faz isso sem violar a liberdade, já que você pode acessar qualquer horário, né? E eu acredito, por fim, que a trilha de conteúdo e diversidade, entre os vários debates que são importantes, tem o
do chamado direito à cópia digital, ao compartilhamento de arquivos. Hoje, mais de 40% dos internautas brasileiros compartilham arquivos na internet. Isso nós vamos considerar crime? Então, nós temos muitas discussões importantes nesse fórum. Eu estou muito contente que eu estou vendo várias entidades, associações que não estavam acompanhando esses temas, estão vendo que esses temas não são técnicos, são temas sobre o futuro da comunicação principal daqui para frente, que é a comunicação em rede. Em regiões onde a comunicação é muito precária, como na Amazônia, a expectativa em torno da internet é ainda maior. Ela pode ser uma ferramenta indispensável para o fortalecimento das comunidades que ali vivem. A questão da regionalidade é complicada, ainda mais para o norte do Brasil. A gente é um pouquinho esquecido lá em cima. As coisas acontecem muito fáceis, né? De Belém para baixo. Mas quando tu chega ali em cima, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, aí a coisa começa a ficar difícil. Para que você tenha uma ideia, a internet no Amapá é tão cara que ela custa mais do que um salário mínimo para você acessar 1 mega. Enquanto que aqui no Sudeste consegue acessar 1 mega a R$ 29,00. Né? Isso com internet, televisão e telefone. E lá no Amapá não, é só a internet custando R$ 650,00 1 mega. E o mínimo que se paga para a internet no Amapá são as conexões a partir de 128K, que gira em torno de R$ 160, R$ 180,00. Então a coisa é muito complicada. A gente espera que daqui do fórum se saia pelo menos uma carta de intenções, uma moção, para que isso chegue aos governantes do estado do Amapá e da região norte, para que a gente tente mudar essa diretiva, né, que hoje tem na internet naquela região. Pancararu são 13 escolas indígenas, uma com capacidade de 800 alunos, e nós temos lá cerca de mais de 200 computadores encaixados há 6 anos. Né? Ou seja, falar do acesso à internet é muito fácil por parte do governo. Agora, garantir realmente o acesso à internet é aí que está a dificuldade. Aí eu pergunto, que discussão e que programa para nós desencaixar os computadores que estão encaixotados há 6 anos? O que a gente conhece realmente e entende é que a internet hoje, a gente percebe que está mais acessível, né? Então, a gente está usando hoje a internet para tudo. A gente está usando a internet para pedir socorro, a gente está usando a internet para propagar a cultura, né? E a gente está usando a internet também para dizer que eu existo, né? Então, a internet tem sido uma contribuição muito positiva em todos os aspectos, em todas as comunidades indígenas do país. Funcionar, né? E tem que funcionar, não ficar lá os computadores encaixados. Dá para cantar parabéns daqui a um dia, viu? Quando completar 10 anos encaixotado. Acesso à internet de Roraima assim, não é 100%, menos que, eu acho que 25%, assim. A internet é muito lenta no estado de Roraima, não tem essa coisa de banda larga, tá? Eu acho que a dificuldade que nós temos é isso, né? E às vezes a gente não consegue colocar informações no nosso site, no noticiários, tal, essas coisas. A questão agrária continua sendo crucial para o desenvolvimento do campo e da floresta. Para dirigentes cultistas, a concentração de terras impede a democracia e dificulta o desenvolvimento social e econômico da população. O modelo de reforma agrária que nós acreditamos ser importante, ele tem que levar em conta prioritariamente a distribuição de terra, mas essa distribuição de terra acompanhada com um conjunto de políticas públicas para garantir o processo de produção da agricultura familiar. E essa distribuição de terra se dá em vários aspectos, né? Uma por aquisição de terra, a reforma agrária como um todo, outra pela regularização fundiária, a atualização dos índices de produtividade é fundamental, porque coloca um conjunto de áreas para desapropriação. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, nós estamos longe de ter a reforma agrária, porque o pensamento que está colocado de desafio hoje para a reforma agrária, ele está totalmente articulado com a ideia que nós precisamos aprofundar, acumular e lutar por ela, que é a ideia do papel do rural, do papel da reforma agrária para o modelo de desenvolvimento, que não pode ser mais à luz de uma lógica capitalista, que concentra a terra e explora trabalhadores, mas tem que ser à luz de um modelo de desenvolvimento sustentável para o país.
A agricultura familiar, nós estamos fazendo um debate junto ao Ministério do Meio Ambiente, um conjunto dos movimentos sociais do campo, para que a gente tenha uma proposição de adequação a essa legislação ambiental brasileira, olhando a agricultura familiar nessa especificidade que a agricultura familiar tem no Brasil. Então, a nossa defesa é de adequação e de mudanças que venham contribuir para o aumento da produção de alimentos no país, para a preservação dos nossos biomas e que a gente consiga, de fato, ter uma legislação que permite o Brasil a continuar, a continuar preservando, o Brasil continuar tendo uma política ambiental não punitiva, mas uma política ambiental nesse país que permita uma agricultura que seja em qualquer parte desse país preservar e produzir alimentos saudáveis para a população brasileira. Sindicalistas alemães estão reunidos em um seminário em Guarulhos com representantes da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e da CNQ, dos Químicos. O tema é a formação de redes sindicais em multinacionais. O encontro vai até quinta-feira, 20 de outubro. O Salão Branco do Congresso Nacional cedia a exposição Expressões Africanas, com um acervo de 15 embaixadas. O evento é promovido pela Fundação Cultural Palmares e vai até o dia 20 de outubro. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.